Bom dia, amados amigos. Muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós. Com vida 20, jamais Covid-19. Estamos aqui mais uma vez somente para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais desta oportunidade de estarmos juntos. Estamos aqui também para lermos um trecho do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Estamos aqui para agradecer, como disse, a Deus, a Jesus e a nossos amigos espirituais pelo imenso trabalho que eles exercem sobre o nosso trabalho. Allan Kardec reuniu vários espíritos e compilou o Livro dos Espíritos. Estamos então na questão de número 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte da ordem da criação? Resposta: não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só ao seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é com efeito um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. No capítulo Metempsicose, questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente donde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Resposta: isto seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retorna à sua fonte. (613) Eu gostaria de pedir a vocês um pouco mais de atenção, porque essa questão é um tanto quanto longa e às vezes a gente pode falhar na leitura, visto que as letras estão um pouquinho menores e aí a gente encontra uma certa dificuldade na leitura. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Resposta:
nessa como em muitas outras crenças, se depara em sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Seria verdadeiramente psicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, e que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação ao espírito que as anima. Se o mesmo espírito se pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda ao contrário da marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro de sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina de metempsicose é bem assim a circunstância de a terem professado. Homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se ratifica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrário a ele. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais do que sendo possível a tal respeito de que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haverem elaborado e individualizado nas diversos graus de seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desse sistema apresenta a vantagem de assignar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras. Mediante progressão, assim o espírito de outra não se torna suscetivamente a do peixe, do pássaro, do quadrúpede e dos quadrumanos. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um dos cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos
e com o trabalho que tenha que executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra espiritualmente falando. Outros tantos não se dá com o homem, do ponto de vista físico, e este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, porém do ponto de vista moral. Há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando uma individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial forma-se do princípio inteligente, individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que resulta do raciocínio, da experiência e a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou degradação de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes dos princípios. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujos conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Livro dos Espíritos. Das leis morais. Capítulo 1. Da lei divina ou natural. Capítulo 2. Da lei de adoração. Capítulo 3. Da lei do trabalho. Capítulo 4. Da lei da reprodução. Capítulo 5. Da lei de conservação. Capítulo 6. Da lei de destruição. Capítulo 7. Da lei da sociedade. Capítulo 8. Da lei do progresso. Capítulo 9. Da lei da igualdade. Capítulo 10. Da lei da liberdade. Capítulo 11. Da lei da justiça, do amor e da caridade. Capítulo 12. Da perfeição moral. Livro dos Espíritos. Todos esses capítulos vamos ler daqui para frente. Fiquem com Deus. Aceite sempre a companhia do Pai Criador. A princípio, a propósito, vamos fazer brinde à sua saúde. Brinde comigo também. Pegue seu copo com água e peça aos seus amigos espirituais que purifiquem a água que você vai beber e oferecer aos seus familiares. Acredite, você terá mais saúde. A sua saúde, amado irmão. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência,
pela sua visibilidade e visualização, melhor dizendo, e pelos seus comentários. Tenha um dia maravilhoso, pois hoje é quarta-feira.